pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje no programa eu trouxe um assunto que desperta dúvidas, curiosidades e também para quem deseja buscar alternativas mais naturais nos cuidados com os filhos. Vamos falar sobre homeopatia pediátrica. E por esse assunto eu trouxe a médica pediatra e homeopata, a doutora Vera Telishevski. Doutora Vera, seja muito bem-vinda aqui no programa. É uma honra recebê-la. Muito obrigada, Dani, pelo convite, né? Eu até quero comentar algo assim. Não existe uma homeopatia especificamente pediátrica, embora muitos medicamentos homeopáticos são mais usados na pediatria. Perfeito. Para a gente começar aqui agora, eu gostaria então que tu te apresentasse e comentasse assim como é que funciona o teu trabalho. Tá certo. Bom, eu sou formada há 44 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz residência de 2 anos em pediatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E quando eu estava formada há cerca de 10 anos, um pouco mais, eu resolvi fazer um curso de homeopatia, uma pós-graduação, porque eu estava perdendo alguns pacientes, principalmente alérgicos, para homeopatas. E com uma questão muito interessante, alguns colegas homeopatas que trabalham com adultos que não são pediatras, eles não têm o hábito de pesar, medir, fazer aquela parte de puericultura. E eu achava isso importante, então eu dizia para eles, bom, vocês vão para o homeopata, mas voltem para mim. E aí eu resolvi fazer o curso. E eu me apaixonei pela homeopatia, né? E eu não vejo a homeopatia como uma medicina alternativa, mas como uma medicina complementar. Tá? Então é isso, assim. Perfeito, tua colocação. Então faz mais ou menos 30 anos que eu terminei o curso de homeopatia, tenho bastante experiência no assunto. Então tá. Podemos dizer então que tu é uma das pioneiras aqui em Porto Alegre ou não? Não, tem muita gente, já há bastante tempo. O que acontece é que antigamente a homeopatia não era exercida necessariamente por médicos. E a partir de 1980 ela foi considerada especialidade médica e desde então começou a ser exigida a função, né, ou melhor, a titulação de médico para poder exercer a homeopatia. Perfeito, então. Podemos começar então com um quadro de perguntas? Mas com certeza. Então tá, explica para nós então o que é homeopatia e como que ela funciona dentro do organismo das crianças. Bom, começa que não é só para as crianças, para o adulto também. Claro. A homeopatia é um tipo de medicina feita com base em observações de Samuel Hahnemann, tá? De que tu curas alguma doença quando tu usa algum medicamento que numa pessoa sadia vai provocar os sintomas daquela doença. Então é a lei da similaridade, da similitude, tá? Então ela funciona na realidade equilibrando o corpo energético do paciente, tá? Então isso que é uma coisa um pouquinho complexa, porque é preciso que a gente compreenda que nós não somos só esse corpo físico, né? Vocês devem imaginar que sabem que tem aquelas máquinas que fazem foto da aura humana, né? Que a foto Kirlian foi a pioneira, mas tem outras, aonde se enxerga a energia que a gente tem. E a homeopatia atua nesse campo energético, principalmente no campo energético mais próximo do corpo físico, fazendo a interface entre o corpo físico e os nossos outros corpos sutis que a gente enxerga numa aura, digamos assim. Então ela equilibra energeticamente o corpo e a partir daí é o organismo que se cura. É como se fosse uma autocura através do equilíbrio provocado pelos medicamentos homeopáticos. E tu faz essa foto? Não, eu não faço. Não faço. Olha aí, eu posso indicar então o meu cunhado. Ele faz a foto, essa aí, como é que se chama mesmo? Foto Kirlian. Eu conheci algumas pessoas ao longo da minha vida que fazem esse tipo de foto, mas eu nunca me interessei por fazer. Legal. É interessante. Então, a partir de que idade que as crianças podem, né, usar a homeopatia? Bebês podem usar? Ela é segura? Ela é segura, principalmente na infância, tá? Ela é bastante segura e recém-nascido. Por exemplo, atendo crianças aí com icterícia do recém-nascido. Então, elas vão constar com 5, 7 dias, estão ictéricas. Não é caso para internar e fazer fototerapia, o conhecido banho de luz, né? Que se faz nos hospitais. Mas a gente quer acelerar o processo. Tem homeopatia para icterícia, por exemplo, né? Então, a gente pode usar desde que nasce já, não tem nenhuma contraindicação maior.
para fazer homeopatia. Porque também é natural, né? Então... É natural, para crianças não. Quando a pessoa é mais idosa, não é a minha área, mas enfim, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a homeopatia, porque como ela mexe energeticamente, a gente não pode usar potências altas na homeopatia, que aí tem a questão das potências, que eu não vou falar muito porque não vem ao caso aqui, mas aí a gente tem que tomar cuidado. Mas com criança a gente tem bastante liberdade para trabalhar nesse sentido. Ah, legal. E em que situações a homeopatia ela é mais indicada no caso das crianças? Olha, eu vou te dizer o que é mais procurado no consultório, né? Principalmente processos alérgicos, problemas no sono, no comportamento da escola ou em casa. Basicamente, digamos, é o feijão com arroz de todo dia no consultório. Mas a homeopatia, ela pode tratar diversas coisas, né? Diversas, sim, com certeza, né? Então, por exemplo, pneumonia a gente pode tratar com homeopatia, otite média aguda, infecção urinária, infecção de pele às vezes. E é interessante, por exemplo, eu vou citar o caso dessa semana, uma menina que ela mora em Minas Gerais, ela é de Minas, mas ela veio passar as férias com parentes aqui. E a tia que está cuidando dela me procurou porque a menina vinha com uma tosse, levaram no plantão ali no final de ano, prescreveram antibiótico, ela não tolerou antibiótico, ela vomitava, cuspia. Aí ela me procurou, eu examinei a menina e eles querendo viajar logo para a praia, eu disse, olha, eu não vou entrar com homeopatia porque pode não dar efeito logo, eu vou entrar com outro antibiótico que é mais palatável, quem sabe ela toma. Não tomou. Retornou pela segunda vez no consultório ali e já estava fazendo uma otite. Ela vinha com quadro de sinusite, na realidade, uma otitezinha. Aí eu disse, bom, agora a gente vai ter que fazer o contrário, a gente vai ter que usar a homeopatia e vamos revisá-la em 5 dias. Hoje ela retornou completamente curada com a homeopatia, tá? Então, serve para tudo. Eu não usaria homeopatia em quadros bem mais graves, né? Apendicite aguda, meningite, a gente tem uma limitação, quadros cirúrgicos, né? Não dá para usar. Que idade tinha essa criança? Essa menina está com 7 anos. 7 anos. 7 aninhos. Então, imagina, ela não tolerava nenhum... Não tolerou, né? E nem era a mãe que a estava acompanhando, que é um problema, porque a tia conhece, mas não conhece todo o histórico da menina, né? Então, foi uma coisa bem interessante. Bem atípico, então. Isso. E pode substituir a medicina tradicional, a homeopatia? Pode, depende do caso, né? Existem casos que que nem esse caso dessa menina, foi substituída a medicação alopática pela homeopatia com sucesso. Né? Mas tu falou também, né, que na verdade é mais um tratamento complementar, né? Depende, né? Eu digo que é complementar porque muitas vezes, por exemplo, tá? Tu já entrevistaste aqui médicos alergistas, eu vi já o Dr. Renan e tal. Então, ele entra com medicamento, por exemplo, eu tenho um paciente em comum com ele, uma paciente, ela tem uma doença de pele, uma dermatite atópica muito intensa, e ele entrou com um medicamento que é imunobiológico, tá? Para poder aliviar. E a menina estava indo mais ou menos bem com o imunobiológico e a mãe, tendo sido minha paciente no passado, me levou a menina. E não é a única paciente que eu tenho em comum com o Dr. Renan, e ele sabe que eu faço homeopatia e a gente trabalha junto, então são medicinas complementares. Perfeito. Né? Então, tu vai trabalhando a questão mais energética com a homeopatia, enquanto o colega vai trabalhando com a questão física. E aí, devagarinho, as coisas começam a melhorar. Tá? E quando chega para ti, assim, os teus pacientes, né? Tu sempre coloca uma homeopatia ou depende muito, assim, de qual... Depende, assim, porque eu tenho pessoas que me procuram e não sabem que eu faço homeopatia. Então, chegam no consultório por indicação, por qualquer outra razão, e não estão ali para receber medicamento homeopático, nunca ouviram falar em homeopatia e se assustam um pouco, que tipo de medicina é essa? Então depende, né? Ou então a criança foi consultar para uma revisão simples, né? Trocou de pediatra, trocou de cidade. Eu só vou prescrever homeopatia se houver necessidade. Perfeito. E quanto tempo, em média, ela faz um efeito assim? Olha, tu vê, essa menina que eu falei, tá? Ela fez um efeito em 5 dias, ela curou uma otite e uma sinusite. Nossa. Às vezes é imediato, tá? Então, por exemplo, tem uma das condições clínicas mais gostosas de tratar com homeopatia é a amidalite. Às vezes a gente entra com homeopatia um pouco mais frequente no início de um quadro agudo com febre, por exemplo, da de hora em hora, alguma coisa assim. E o resultado é em 24, 48 horas. Inclusive, eu uso isso com os pais. Olha, se não houver melhora em 24, 48 horas, me avisa.
eu vou entrar com antibiótico, né? E muitas vezes não há necessidade. Na maioria das vezes não há necessidade do antibiótico. Então, podemos dizer, então, crianças, elas têm uma reação mais fácil do que adultos ou não? É diferente, porque assim, rápida? né? Eu trato poucos adultos no consultório, né? Mas, enfim, é diferente porque nesses casos que eu estou te dizendo, são quadros agudos. E no quadro agudo eu preciso de uma resposta rápida, eu não posso esperar. É diferente, por exemplo, uma mãe me leva uma criança que tem um diagnóstico de TDAH e ela, né, e tem prescrição de medicação, por exemplo, né, vocês conhecem, Ritalina e similares, e os pais não querem usar aquilo ali. Aí, bom, eu explico, a gente vai tentar. Mas aí, nesses casos, a gente precisa esperar um tempo, em média até 3 semanas, para perceber se está havendo alguma melhora. 3 semanas é um prazo bom. E aí a gente avalia se há necessidade ou não de continuar, se dá para continuar ou não. Perfeito. E a homeopatia, ela trata somente os sintomas ou ela trata por inteiro a criança? O objetivo é tratar por inteiro, né? O objetivo da homeopatia sempre foi tratar todo o nosso ser, digamos assim, a parte física, mas a parte emocional, a parte espiritual, a parte mental, o ser humano como um conjunto. Então, a busca que a gente tem dentro da homeopatia é pela cura completa. Mas nem sempre a gente consegue, a homeopatia não é fácil. Não é uma coisa muito fácil da gente fazer, tem que ter experiência mesmo e conhecimento da própria matéria médica homeopática para a gente conhecer. Sim, porque daqui a pouco tu tá vendo a queixa principal, mas daqui a pouco não é o que está ocasionando aquilo, né? Então, assim, tu tem que conhecer aquela pessoa, né? Ter daqui a pouco várias consultas para identificar o que realmente está acontecendo. Sei lá, se é uma ansiedade, se é sei lá, alguma coisa diferente do que o físico está mostrando, né? Na homeopatia nós falamos em miasmas, que é o terreno, digamos assim, é algo que está por trás da sintomatologia do paciente e que a gente precisa tratar esse terreno digamos, de predisposição. E essa predisposição, ela pode ser genética, pode ser emocional, pode ser ambiental, pode ser uma porção de coisas. Então, é aí que é o complicado com criança, principalmente, porque a criança nem sempre fala o que ela sente, né? A gente interpreta pelo que os pais trazem para nós e também se a criança já é maiorzinha e responde alguma coisa, a gente fala, né? É bem interessante. Com certeza. E me diz uma coisa, tem alguma contraindicação, algum efeito colateral? Como eu disse ali mais atrás, a princípio não com crianças, né? À medida que a gente vai envelhecendo e dependendo da patologia dos pacientes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo bem para idoso. Digamos que algum idoso me procure para tratar asma, vamos supor assim, um quadro clínico que a gente trata muito na homeopatia. Só que é uma pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes, que tem problema cardíaco, que toma vários medicamentos, né? E quer tratar a asma porque não quer mais usar ou tem dificuldade de usar qualquer medicamento que seja broncodilatador, porque até interfere na parte cardíaca. Eu sou obrigada a usar potências baixas, porque uma potência alta pode provocar até mesmo um infarto ou um AVC, porque faz mexer muito a energia de uma pessoa que está muito comprometida do ponto de vista energético, porque já está numa idade avançada e com muita patologia no seu corpo, né? Muita doença. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas com criança, em geral, não temos esse problema. Perfeito, então. Doutora, te agradeço, então, por esse quadro esclarecedor de perguntas e agora a gente vai para o patrocinador do nosso programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns óculos que você encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Versace, super moderno, é um clássico da marca e a parcela está saindo por apenas R$171. Esse aqui é um pretinho nada básico da marca Dolce & Gabbana. Olhem o que é essa lateral, o logo da marca. E a parcela dele é melhor ainda, está saindo por R$199. Esse aqui é um óculos Miu Miu, que é tendência agora no verão, por ele ser um óculos pequeno. E a parcela dele está saindo 10 vezes de R$265.
Olhem essa lateral, que arraso. Esse é um modelo masculino e ele tá muito sofisticado. Ele é muito estiloso, super elegante e a parcela dele está saindo somente R$ 259. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família também, eu trouxe a linha Kids, que são óculos super flexíveis e a parcela dele está saindo por apenas R$ 55. Olha que maravilha! Você pode parcelar todos os óculos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E o diferencial da Euroóptica Iguatemi, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E o melhor, você comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Bom, doutora, voltando aqui então, a gente vai entrar no quadro de mitos e verdades, tá? Eu vou te falar uma afirmação e tu vai me responder com esta plaquinha aqui, que é uma novidade agora dessa temporada. Tá certo. Que tu vai me responder se é mito ou verdade, e se tu ficar em cima do muro, tu pode mostrar os dois, tá? Tá certo. Vamos lá então? Homeopatia é só placebo. Mito. Acabei de falar uma história desta semana de uma menina que funcionou só com a homeopatia, tá? Mas tem que usar direitinho, sim. né? E mais um adendo rápido, por exemplo, há muitos médicos veterinários homeopatas, o animal não sabe o que está tomando e melhora, então, né? É verdade. A gente tem aí comprovação, tá? Por ser natural, não faz mal. É aquilo que eu falei, né? Depende da idade. Tá? Se eu for falar em criança, eu posso botar isso aqui. Então, essa resposta fica assim. Perfeito. Homeopatia é lenta demais para crianças. É mito, acabei de falar. Depende, tudo depende, né? Mas é mito, com certeza. E qual foi o caso mais longo assim que tu teve que não estava tendo resposta? Depois de mais de 30 anos fazendo homeopatia, não sei te responder. Mas assim, chegou de repente assim, 1 mês fazendo tratamento e não tendo retorno? Existem casos que a gente diz que não são homeopatizáveis, tá? E que chega um momento em que a gente tenta troca de medicamento, troca de, como é que se diz, de potência do medicamento e não melhora, não resolve, né? Faço várias entrevistas, chega um momento que eu chego para os pais ou os pais chegam para mim e dizem, olha, o meu limite foi esse. Eu conheço um pouquinho de fitoterapia também e de florais, eu também tenho formação em florais de Bach. Às vezes, dependendo, eu abro mão dessas outras duas, digamos, medicinas complementares para tentar ajudar, mas nem sempre funciona, então não é para todo mundo. A gente tem que ter essa sensibilidade de não ser teimoso demais na hora de tratar. Perfeito, isso aí. Pode substituir antibióticos em qualquer situação. Em qualquer situação, não. Mas nós vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Depende. Eu não daria, e já tive casos, não daria homeopatia para uma apendicite aguda, né, para uma meningite, tá? Não, aí não. Uma pneumonia que está muito avançada, não dá para a gente, digamos assim, experimentar que funcione. Ou em casos mais crônicos também, né? Não, em caso crônico até pode dar até certo. Dá para dar, sim. O problema é o caso agudo, esse que é o problema. Também. Uhum. Crianças respondem melhor a homeopatia do que adultos. Já falamos também sobre isso. Depende. Às vezes sim, às vezes não. Depende do paciente. Na realidade, aqui a gente tem que pensar que cada ser humano é único, né? E que a resposta vai depender daquele paciente. Não tem como a gente prever. Qualquer médico pode prescrever homeopatia. É complicado, não que não possa, né? Teoricamente, qualquer médico pode prescrever qualquer medicamento. Então, pode prescrever homeopatia sim, mas se não tiver a formação em homeopatia, vai ser complicado. Pode prescrever medicamentos prontos, tem a antroposofia, por exemplo, são medicamentos um dos laboratórios, a Veleda, não é propaganda, mas existe, que aqui em Porto Alegre a gente tem. E tem medicamentos específicos, por exemplo, para sinusite, para garganta, para resfriado. Então, tem médicos que prescrevem, mesmo sem ser homeopatas. Então, não tem problema. Então, tá, doutora, agora para a gente finalizar, tá? Eu gostaria que tu desse uma dica de ouro para pais e mães que estão querendo iniciar um tratamento homeopático. Qual é a dica que tu daria para essas famílias? Que elas procurem um colega homeopata, de preferência pediatra, né? No caso de crianças,
é melhor o pediatra homeopata, porque a gente conhece a patologia da criança é diferente da patologia do adulto, né? O olhar do pediatra para a criança tem que ser experiente, porque muitas vezes tu consegue diagnosticar algum problema ou alguma característica da criança que vai fazer toda a diferença para o tratamento só porque tu conhece bem o teu paciente pediátrico, no caso, as peculiaridades da criança e conhece bem a matéria médica, né? Eu posso dar um exemplo? Claro, com certeza. Tem um menininho, ele consultou a última vez, já tem 1 ano, um pouco mais, né? Ele tinha amidalite de repetição. E eu tinha tentado um medicamento que fez um pouco de efeito, mas ele voltou a ter amidalite. Aí a mãe estava consultando numa consulta de rotina, não era especificamente para amidalite naquele momento. E ele teve um comportamento dentro do consultório diferente das outras vezes, e esse comportamento me remeteu a um medicamento. Esse medicamento é feito a partir de veneno de surucucu, de uma cobra. E aí eu fui prescrever o medicamento e como nós temos o Dr. Google hoje em dia, que nos ajuda e nos atrapalha, eu achei melhor comentar com a mãe do que era feito o medicamento, para a mãe depois não me cobrar que, mas está dando veneno para o meu filho. Não é veneno, porque é muito diluído, não tem como ser veneno. Mas eu falei para ela disse assim, mas tu sabe, doutora, que ele adora cobra? Ele tem de bichinho de pelúcia, sei lá, porque ele tem cobra. Eu digo, mas então vai ser esse, né? E aí eu prescrevi a medicação, ele tinha, naquele momento não era garganta, era alguma outra coisa, eu pedi para a mãe retornar na semana seguinte, eu perguntei, e o resto? Ela disse, doutora, 70% melhor no comportamento. E melhorou a parte física. Então é impressionante, foi rápido também, que nem essa menina que eu atendi agora essa semana. Então assim, isso é o olhar de quem está em prática com a criança, com o comportamento da criança e conhece a homeopatia. Né? Então, por isso que assim, se os pais querem levar o seu filho a um homeopata, de preferência que procurem homeopatas pediatras e tem bastante gente no mercado. Com certeza, né? A gente tem que procurar, né, pediatras, não só também por ser homeopatas, mas profissionais qualificados. Isso. Né? Procura sempre, né, antes as referências, né, para ter certeza que tu escolheu realmente um bom profissional, né? Exatamente, né? E porque assim, o que acontece hoje com as redes sociais, né? Existe a propaganda da própria rede social e existe a propaganda de boca, né? O que tem acontecido bastante? Chegam para mim pacientes que outros pais de pacientes recomendaram, mas as mães fazem o que antes de marcar consulta? Elas vão lá no Instagram e olham o que eu postei, como é que eu falo, como é que eu lido com as coisas mais comuns do dia a dia. Aí vão consultar porque gostaram da minha maneira de tratar, né? Porque eu sempre fui muito disponível para meus pacientes, né? Então, quando começou a existir o WhatsApp, etc., os pais sabem que podem contar comigo através disso. Inclusive, né, que eu sempre coloco assim, eu gosto de interagir muito com o público, né, Instagram, enfim, aí eu botei uma caixinha de pergunta dando recomendações, preciso de uma homeopata pediátrica. Tu foi super recomendada. Tu foi recomendada para mim. Ela é maravilhosa, procurar ela. E a gente já tá um tempão, né, doutora? Ela tentando, né? Está um tempão. Eu não podia, tu não podia, a gente não conseguia se ajustar no horário. Mas aí a gente falou assim, 2026 a gente consegue. É isso aí. Tá certo. Tá aqui, então quero te agradecer muito por tu vir aqui nos contar, né, como é que funciona a homeopatia. Para mim também, tô aqui aprendendo junto, gostei muito, com certeza vou levar minha filha agora numa consulta com a senhora. É logo ali. É pertinho. Perto. Coloca aqui agora o teu Instagram na tela, por favor. Como é que é o teu Instagram? É @doutora Vera Beatriz. Só. Não tem mais nada. Vamos deixar aí na tela aí para o pessoal começar a seguir. Tirar qualquer dúvida, a doutora está muito disponível. E agradeço muito o teu convite, tá? A oportunidade de poder fazer a propaganda da homeopatia, né? Que é importante, né? É uma medicina que a gente tem... digamos, hoje se fala tanto em vida natural, em natureza, em melhor alimentação, em melhor sono, etc. A homeopatia faz parte disso, né? Com certeza. Sempre fez, só que ela estava meio oculta, digamos assim. E ela é regulamentada, né? Sim, Total. Ela é uma especialidade médica, né? Apesar de muito, como é que eu vou te dizer assim, há muita descrença até de vários colegas, né? Que não sabem o que é, não sabem como é que funciona. E só para dar o fecho, assim, como que a homeopatia funciona, já que ela é tão diluída?
O Hahnemann não sabia na época dele, obviamente, mas hoje a gente sabe que a homeopatia funciona do ponto de vista quântico. Se fala tanto em quântica hoje, em física quântica, química quântica, a homeopatia é quântica porque ela é energética, né? Ela é extremamente diluída, né? Mas ela atua justamente nessa nossa parte de corpo, digamos, energético, mais sutil, que a gente não consegue ainda medir totalmente através de instrumentos mais comuns, né? Mas é isso aí, é a medicina do futuro, por incrível que pareça. Olha aí, verdade. Né? Então tá, agradeço novamente então, Muito a tua obrigada. presença, foi uma honra recebê-la. E agora, então, eu quero falar com o meu telespectador de casa. Você que está em casa, vou deixar meu Instagram aqui na tela. Você também pode entrar em contato comigo, mandando mensagens, dicas, vídeos, temas sugeridos para eu colocar aqui no programa, que eu vou ter o imenso prazer em responder para você. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Cada criança é única, cada família tem sua história e cada escolha em saúde deve ser feita com informação, cuidado e acolhimento. A homeopatia infantil é um caminho possível que pode ajudar muitas crianças, desde que acompanhada por um profissional qualificado e em diálogo com a pediatra. O mais importante é que você se sinta segura, respeitada e confiante nas decisões que toma pelos seus filhos. Aqui no Mãe Sem Culpa, a gente acredita que cuidar também é ouvir, observar e escolher com amor e sem culpa. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.